Logo mais, a partir das 2 da tarde, o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento que pode responsabilizar as plataformas digitais por conteúdo postado nas redes sociais. Atualmente, as grandes empresas de tecnologia, que são donas das principais redes sociais, são só responsabilizadas pela postagem de conteúdos ofensivos se não retirarem a publicação depois de uma ordem judicial. O relator do processo, o ministro Dias Toffoli, e o ministro Luiz Fux já votaram pela responsabilização das empresas. O julgamento volta hoje com o voto do ministro André Mendonça. Então, para falar sobre esse assunto, a gente faz conexão com o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, o doutor Gustavo Sampaio. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo sempre ao Conexão. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todas e a todos. Doutor, esse é um assunto polêmico que ganha, obviamente, uma grande repercussão, né? Qual que é a avaliação do senhor sobre essa retomada desse julgamento até agora? O que o STF está mostrando para a gente? Avalio que nós continuaremos a seguir aquela discussão acesa do ano passado em torno especificamente, Kelly, do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Eu falo aqui da Lei 12.965, que é lá de 2014, a lei que regulamenta o funcionamento da internet, das redes sociais no Brasil. De maneira que, até o momento, esse artigo 19 estabelece que a instituição provedora, aquele canal, só precisa retirar uma publicação depois de haver uma ordem judicial, ainda que essa publicação seja ofensiva, por exemplo, aos direitos fundamentais. E é isso que o Supremo discute, se essa exigência é constitucional ou não. O que teremos hoje? O reacendimento do calor desse debate, Kelly, com uma tendência a que o tribunal siga o voto do relator, ministro Dias Toffoli, e o voto do ministro Luiz Fux, no sentido de que as instituições de provedoria de internet têm o dever de extrair publicações ofensivas independentemente de ordem judicial, Kelly. Pois é, doutor. Hoje, né, muitos analistas dizem que a internet é uma terra sem lei, né? Porque exatamente não acontecem, por exemplo, algumas separações, como a retirada de postagens ofensivas. Se as plataformas, né, vierem realmente a serem obrigadas a retirarem esse material, se não serão responsabilizadas, a gente pode dizer que isso poderia ajudar a diminuir, pelo menos, esse problema, se não eliminar, que é uma coisa muito difícil, mas pelo menos diminuir? Mas certamente vai ajudar a diminuir, sim, a gravidade do problema, Kelly. Não elimina, mas auxilia na sua diminuição. Até porque o que se está em discussão é em torno de se é inconstitucional o artigo 19, ou seja, se não é exigível que só depois da expedição de uma ordem judicial aquela empresa esteja obrigada a retirar o conteúdo, então uma mera notificação extrajudicial bastará para obrigar que aquela empresa remova aquele conteúdo atentatório a direitos humanos, por exemplo. Então, certamente, isso vai celerizar, vai acelerar profundamente e vai auxiliar em grau bastante considerável a diminuição desse gravíssimo problema das ofensas extraordinariamente graves que nós verificamos todos os dias nas redes sociais, no Brasil e fora do Brasil. Até porque também, né, doutora, a depender da pessoa ofendida e do contexto, né, em que a publicação é feita, muitas vezes essa publicação ganha um alcance muito amplo. E dependendo da página, isso é até monetizado, ou seja, esse alcance ele é remunerado. Então, existe esse lado também, né, da remuneração, ou seja, dinheiro ali entrando para a pessoa que fez a postagem, através da rede social, que também, obviamente, pode ganhar, de um conteúdo ofensivo, né? Ainda tem esse lado. Certamente tem esse lado da questão monetizada, da questão remuneratória, muita gente ganhando dinheiro ilicitamente às custas disso, mas nem é só, não é, Kelly? Tem também a questão política, porque numa era de extremos, numa era em que, sobretudo, a extrema-direita, não a direita, mas a extrema-direita se vale de ofensas sistemáticas, palavras gravíssimas, violações de direitos humanos, para ganhar público, para ganhar eleitorado, muitas vezes o tempo de permanência de uma publicação dessa numa rede social
até que haja a expedição de uma ordem judicial de remoção, Kelly, já arrebanhou público, já arrebanhou eleitorado, entende? Quanto mais tempo uma publicação ofensiva fica divulgada irrestritamente na rede social, mais extremistas são galvanizados no grande público de um populismo de extrema-direita que pretende, ao arrepio da democracia, garantir pessoas eleitas no poder legislativo e até no poder executivo. Então, a celeridade, a pressa é fundamental e é isso que está no cerne da discussão hoje no Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Professor, está chegando um outro assunto aqui muito importante, é um marco hoje, gostaria da sua análise também. Porque a lei da ficha limpa completa 15 anos hoje, resultado de iniciativa popular que obteve mais de 1 milhão de assinaturas. O texto alcançou nomes como o presidente Lula, em 2018, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, inelegível até 2030. Juízes dão interpretação expansiva às regras que parlamentares tentam modificar no Congresso. Professor, no geral, que balanço a gente pode fazer da lei, hein? Um balanço exitoso, Kelly. A Lei Complementar 135, ela alterou a Lei Complementar número 64, lá de 1990, logo depois da Constituição de 88, que é a Lei Geral das Inelegibilidades. É a lei que estabelece as causas que tornam um político inelegível. E a Lei Complementar 135, ela veio como grande avanço, aliás, na época defendido pelo próprio Partido dos Trabalhadores, isso foi em 2010, quando ela foi sancionada e promulgada, para estabelecer novas condições que tornam um político inelegível. Entre elas, uma condenação colegiada por um órgão do Poder Judiciário em determinados crimes, ou até uma condenação colegiada por um órgão de representação disciplinar de um conselho profissional, como a Ordem dos Advogados do Brasil, como o Conselho Nacional de Contabilidade, como o Conselho Federal de Medicina. Então, essa lei complementar, ela representa uma asepsia, um avanço, uma limpeza na política brasileira, e vale dizer aqui, Kelly, ela passou pelo controle de constitucionalidade, porque na época ela foi submetida a uma ação direta de inconstitucionalidade e o Tribunal Supremo da Nação, o STF, a considerou constitucional em duas ações declaratórias de constitucionalidade, a 43 e 44, o mesmo placar na votação do Supremo. Então, são 15 anos de uma lei exitosa e não à toa, Kelly, tantos parlamentares preocupados em se tornarem inelegíveis tentam manobrar esforços no Congresso Nacional para derrogar, para revogar em parte a Lei Complementar 135, mas certamente é um marco legislativo importante, digno de ser comemorado. E para o eleitorado em geral, hein, professor, qual que foi o impacto dessa lei? Eu digo porque muitas vezes, né, o eleitor brasileiro não acompanha como deveria ali o trabalho do Congresso Nacional, o trabalho de quem a pessoa depositou o voto, né? Mas existe ali um senso coletivo que, olha, não, existe a lei da ficha limpa, então hoje os candidatos, eles têm que realmente seguir alguns critérios que essa lei determina. Qual que é o impacto para a sociedade em geral sobre essa lei da ficha limpa, doutor, na sua avaliação? Menor do que deveria ser, Kelly, porque, lamentavelmente, muitos são os eleitores no Brasil, até por conta do déficit do nosso processo educacional, do nosso debate democrático, muitos são os eleitores que não têm conhecimento da chamada lei da ficha limpa, não é? Daí a importância imensa também aqui da imprensa, dos telejornais, dos jornais impressos, de divulgar em campanha maciça a importância que esses avanços legislativos representam no Brasil. De fato, é preciso fazer uma campanha mais intensa para que o eleitor compreenda a lei da ficha limpa, mas compreenda também uma coisa, Kelly, que ela não é a panaceia para todos os males. Tanto assim que nós vemos muitas pessoas erradas ainda circulando pela política, porque nem todas são alcançadas pela lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa não é uma barreira intransponível, ela apenas estabelece novas causas de inelegibilidade, mas muitos são os políticos que não estão condenados por uma decisão colegiada do Poder Judiciário ou que, por um recurso, têm essa decisão suspensa e que vão seguindo a vida, vão continuando dentro da política. Mas é preciso notar o quê? Que o saldo foi positivo. É isso que temos a dizer. Muito obrigada, viu, doutor, pela análise. Sempre para a gente é importante ter a sua avaliação aqui no Conexão. Uma boa tarde e até a próxima.